Qual pastel? Dou. Tá no negócio. Na verdade, é um resumo. É porque não fica monótono, né, cara? Tipo, isso aí, tipo, tudo que eu tô falando... Vou falar, é ótimo. Eu vou falar. É porque, cara, tipo, é chato você, tipo, falar a mesma coisa que tá aí. Mas a gente acaba tendo que falar o tempo todo. 7, 8. Eu. Isquemia, necrose do palato. Isso não é comum. A gente vai falar disso. Mas, na verdade, a gente tem, é comum em duas situações de necrose de palato. Eu peguei isso na época que eu era acadêmico, e na época eu não tinha entendido o motivo, né? Não se dá na anestesia, né? Então, necrose de palato, ele pode acontecer por dois motivos. Eu estar utilizando um anestésico 1/50.000, uma epinefrina, né? Se eu estiver usando uma epinefrina 1/50.000 do palato, eu tenho maior risco de necrose. Por quê? 1/50.000, ele não está tão diluído, é mais concentrado. Então, você vai ter necrose de palato. E um outro motivo, outro fato que pode acontecer isso, é quando eu utilizo norepinefrina ou noradrenalina, no palato. Na verdade, a noradrenalina, a norepinefrina, ela é contraindicada em países desenvolvidos. No Brasil, é o vasoconstritor mais barato que a gente encontra no mercado. O que acontece na norepinefrina? Em 1948, Alquist ele classificou em alfa e beta os vasoconstritores adrenérgicos. Quando ele fala em alfa, ele quer dizer vasoconstricção. Quando ele fala beta, é vasodilatação. A norepinefrina ela age 90% em alfa e 10% em beta. O que quer dizer isso? Você imagina você com um namorado, o cara está te abraçando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30 minutos. Amigão, no primeiro minuto estava muito gostoso. 30 minutos você está de saco cheio. É a mesma coisa da norepinefrina. Ela faz uma vasoconstricção durante muito tempo e aí o que pode acontecer? Necrose de palato. Essas são as únicas duas possibilidades da gente ter necrose de palato. Se eu utilizar 1/50.000 de epinefrina ou se eu estiver utilizando norepinefrina. Tá? Não tem uma outra forma. E sendo que a norepinefrina ela só tem 25% da efetividade da epinefrina. Então, assim, não tem vantagem. Ela pode causar aumento da pressão arterial e necrose e cefaleia. Tá? A norepinefrina não tem vantagem alguma da gente usar. Tá? Se eu fosse resumir vocês, qual é o vasoconstritor mais indicado no mercado? Epinefrina, 1/100.000 ou 1/200.000. Ponto final. Tá? Foi questão do estado de 2012. Qual diluição de vasoconstritor é o mais indicado no cirurgião dentista? 1/100.000. Malamed ele cita isso. Tá? Se bem que ele acha que 1/200.000 também não tem. Na verdade, 1/200.000 você poderia usar mais anestésicos do que 1/100.000. Tá? Questão clássica de prova de concurso é paciente, hipertensão leve. Amigão, hipertensão leve, moderada e intensa é a mesma coisa. É hipertensão. Quando falar isso, a gente não faz o cálculo anestésico. A gente faz o quê? A dose do vasoconstritor, que é exata, não precisa calcular. Se calcular, vai estar errado. Por quê? Se eu estou usando 1/50.000, vou botar as 3 formas aqui que a gente tem no mercado. Qual é a dose máxima para o paciente hipertenso? 0,04 miligramas por consulta. Tá? Eu não posso ultrapassar isso, que é uma recomendação de 1964 da American Heart Association. Tá? Então, quem fala que o paciente hipertenso não pode usar o vasoconstritor, possivelmente formou em 63 para trás. Não tem uma outra explicação, ele parou de ler tudo. A gente pode usar essa dose. Qual é a dose do paciente saudável? 0,2 miligramas. Tá?
É exato. Se eu falar que o paciente é hipertenso leve, moderado ou grave, você sempre tem que limitar por 0,04 miligramas. Não tem jeito. Foi questão da prova do bombeiro de 2008. O cara dava um caso, paciente para fazer exodontia do elemento 36 com hipertensão leve. Amigão, começou a calcular tá errado. Que exato. Se ele falou que o tubete é 1 para 50 mil, você pode usar um tubete. Se ele falar que é 1 para 100 mil, você pode usar 2 tubetes. Se ele falar 1 para 200 mil, você pode usar até 4 tubetes. Exato. Se você calcular a dose, você está errado. Tá? Isso para hipertensão e paciente com hipertiroidismo controlado, que a dose é de 0,04. Tá? Nas cardiopatias, de um modo geral, hoje em dia, é 0,04. Exemplo, paciente com arritmia, tá? É 0,04 miligramas. Paciente que teve AVC limitado também é 0,04 miligramas. Então, assim, paciente cardiopata, de um modo geral, a gente limita. Fala, Fábio. Você tinha falado do hipertireoidismo, mas estava falando do controlado. Pode dar hipertireoidismo controlado. O descontrolado continua sem poder. Não, na verdade, o descompensado você não pode nem atender. Tá? Aí tipo, ele conta e indica você do atendimento. Geralmente eu tenho geralmente nas clínicas, eles compram com 9, né? Mais barato. R$36 a caixa com 50 tubete. Lidocaína com... Cara, tem um que é o melhor. Eles adoram o Bete. Não, tem um que é o melhor pra mim, que é o que eu usava. Por isso que eu vi duas necroses de palato, eu não entendia porquê, eu comecei a estudar, eu vi. É a lidocaína 2%, com norepinefrina, 1 para 50 mil. Então, assim, o excesso tinha 2 chances mais. Eu te peguei 2 casos disso no negócio. E uma pequena quantidade você já tem isso. Era o quê? Lidocaína 2%, Que é o normal. que é o normal, o sal anestésico estava beleza. Com norepinefrina, 1 para 50 mil. Cara, ia dar cagada. Ele tinha 2 problemas. O vasoconstritor e essa concentração de vasoconstritor. Só apagar. Então, professor, o paciente hipertenso é só matar a questão com luz do frete. Normalmente é 600. Sempre. Gente, se calcular tá errado. Cara, eu sempre boto essa questão na faculdade. Aí quando o cara, assim, professor, eu boto o cálculo na prova, eu não deveria, mas pode colocar. Não, já tinha, ele quis calcular, não tinha. Não, mas tem que calcular, não precisa. Ele estava calculando o sal anestésico. Mas dá pra calcular o... 1 para 50 mil é o que você fez. dá Você pra já gravou. calcular. Você já gravou, mas dá pra calcular isso aí também. Dá. Cada tubete, A parte de cada tubete... gente, porque assim, cara, se eu já falo pra galera que tá aprendendo que vai gastar tempo e cabeça pra isso, imagina vocês estão fazendo concurso e vocês não têm cabeça pra outra coisa. Cada tubete anestésico, ele tem 0,018 miligramas de epinefrina. E epinefrina é a única que tem indicação da gente usar. Nenhuma outra vai ter. Tá? Só se for uma gestante hipertensa. Tecnicamente você não limita. Tá? Você pergunta um aluno meu de semana, assim, mas se eu tiver uma gestante hipertensa, quer dizer, você tem 2 patologias aí no mesmo paciente. Eu acho também falar, gestante não pode nem usar vasoconstritor, Cara, eu vou falar que assim, eu adoro atender gestante. Sério? É melhor, cara, é a única paciente que vai mensalmente no médico. Me diz qual é o meu paciente hipertenso que vai lá. Chega assim, você tomou remédio? Toma. Qual? Esse. O cara fica com uma lista. Quanto tempo? Não, nem isso, toma todos. Assim, nega até a morte. Qual foi a última vez que você foi no médico? Tem 5 anos. Qual foi a vez que você infartou? 5 anos. Amigão, tá errado. A gestante é a melhor paciente que tem, porque ela é mais controladinha. Quer dizer, depende do local que você for atender. Tem lugar que a gestante é pior do que o meu paciente hipertenso. Cara, tem as 3 semanas, o aluno chegou assim, Rodrigo, cara, a pressão tá 200. Eu acho. Tem como você checar? Eu chequei, minha dupla checou, falei, tá, beleza. Aí, tipo, eu sempre vou inflando até 200. Como ele falou de 200, eu já inflei lá pra cima. Aí dá, eu escutei a primeira, escutei a segunda. Eu sempre falo assim, ó, vou aferir 2 vezes. Aí a terceira vez, eu falei, não, tá 200 nele. Pô, graças a Deus, não, tá 230 por 180. Aí você pergunta, toma remédio? Tomei. Mentira, cara. Não tomou nunca pra estar isso aí. Não, porque eu tô nervoso, mas eu só tenho que estar muito nervoso. Não dá. Então, assim, 230.
Cara, mas isso é normal, cara. Porque assim, eu já conto com algumas falhas, tipo, alguns pacientes perdidos na clínica, porque os caras são hipertensos e não tomam remédio. Segundo o Malamed, você pode atender pacientes até 200. Malamed, quem está em consciência vai fazer cirurgia no caso de 200? Porque ele vai ficar nervoso e ele pode subir. Os livros de cirurgia brasileiros falam até 160 por 100 se o paciente tiver... se for uma cirurgia mais tranquila. Tá? Então vamos lá. Uma outra coisa que eu esqueci. A última técnica... Não, tá bom. É porque eu vou misturando, estou numa salada de fruta. Hipertiroidismo. O hipotiroidismo, você não modifica nada. Tipo, não existe modificação odontológica pro hiper. Pro hipo. Pro hiper você tem. Pro hipo, nenhuma. Tá? Tanto que o Rupp, quando cita no capítulo 1, ele fala, não, o hipo é isso aqui. Porque não tem como você modificar nele. O tratamento é convencional. Ele fala que o dentista tem a função de ajudar o médico a diagnosticar ou encaminhar o paciente para o médico. Eu posso resolver toda a minha técnica de maxila anestesiando quem? O nervo maxilar. Se eu injetar anestesia no nervo maxilar, eu faço um bloqueio de nervo e anestesia o quê? Alveolar, a galera toda, alveolar superior, posterior, médio, anterior, nasopalatino, palatino maior. Isso com agulha longa. É igual a tuberosidade baixa na tuberosidade alta. Né? Tá vendo? Você tá velha. Na minha época não existia não. Na minha época a gente chamava de tuberosidade... Minta. O alveolar superior posterior a gente chamava de tuberosidade baixa. O maxilar é a tuberosidade alta. Tá? Então é o seguinte. Agulha longa. Mas é na mesma região. Né? Eu vou mostrar uma foto que é igual. Não muda nada. Só muda o tamanho da tua agulha. Agulha longa, 25 ou 27 e a perfuração 30 milímetros. Volume anestésico, um tubete, 1,8 ml. Tá? Então eu posso anestesiar o tudão. Só que o Malamed fala o seguinte, para você fazer a tuberosidade alta, né, o nervo maxilar, você tem que estar muito bem treinado com as outras técnicas, porque o risco é muito maior. Hematoma. Hematoma é mais comum, eu vou mostrar na foto. Você pega dentro do plexo. Acabou a anestesia e o paciente está sendo roxo. É uma das coisas. Tá? Eu já vi, já é horrível, cara. Paciente roxo. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Pegou, acabou. Deixa eu falar aqui. E eu posso anestesiar ele pela vestibular, que é igual à técnica do alveolar superior posterior, tá? Só que a minha agulha é longa agora, tá? Ou posso fazer ele pela técnica de carreia, que é pelo palato, que graças a Deus eu só tive uma chance de fazer isso. Dói, e dói muito. Porque na verdade você inicia a técnica bloqueando o palatino maior, 0,4 ml, com uma agulha longa, e você penetra 30 milímetros com a agulha em direção superior. Complicações que a gente pode ter: perfuração da órbita, hematoma retobulbar. O que seria o hematoma retobulbar? Quando eu vejo a minha órbita aqui, eu tenho aqui o globo ocular. O globo ocular só ocupa 1/3 da órbita. Tá? Eu tenho o globo ocular, e se eu pego uma tomografia, eu vejo aqui uma linha, que é um nervo oftálmico, é o segundo par, uma artéria e uma veia. O hematoma retobulbar geralmente ocorre por um trauma, o paciente toma um soco no olho, você rompe a artéria, né? E aí você começa o quê? Rompeu a artéria, começa o sangramento aqui. Aí no caso teve uma mancha. Não, na verdade, ou com a perfuração da agulha você pode lesar a artéria. Aí o que acontece? Começa sangue, forma um hematoma aqui. Enquanto você não drenar isso aqui, esse hematoma está fazendo o que com o óptico? Comprimindo o óptico. O paciente vai perdendo a acuidade visual até ficar amaurótico, ele fica cego. Eu peguei 2 casos na época da residência, de um cara foi queda, na verdade os 2 foram quedas. Um foi queda de... ele estava pintando a igreja, a escada fez alguma coisa e caiu, e ele quando caiu, ele teve um traumatismo craniano, a gente vai falar na próxima aula, Glasgow 4, que assim, Glasgow vai até 3, a gente tem de 15 a 3, ele estava em 4, estava muito mal. Ninguém viu a tomografia dele de face, não pediu a avaliação da BU, com a neuro, não reparou isso.
ele estava com hematoma retobulbar. Ele foi acordar 3, 4 meses depois. Quando ele acordou, ele viu que estava cego. A ponta da escada. Mas aí já não tinha. Não, ele caiu da escada, só que ele caiu assim. Ele caiu com a cara no chão. Mas ele não tinha como já treinar. Não, na verdade, o hematoma retobulbar, ou você entra com corticoide pesado para você diminuir, ou cirúrgico. Você tem que abrir por aqui e drenar. Ninguém tinha visto tomografia. E ele tinha tomografia. A gente viu a tomografia do dia do trauma depois. Vocês nem falam isso pro paciente, né? Não, na verdade a gente tem que avaliar. Isso é uma coisa que tem que avaliar quando o paciente chega. Você pede tomografia hoje em dia para ver isso. Não, mas depois que aconteceu, ninguém viu, passou batido. Ninguém viu. Não, Nossa. não tem o que fazer. Quando ele acordou, ele estava cego. E não é uma coisa tão incomum. No trauma, não é uma coisa tão incomum. Na mandíbula, gente. Na mandíbula é bem mais fácil, né? Porque você não tem tanta divisão assim. A gente tem o nervo alveolar inferior. Tá? Opa! E o nervo lingual. Tá? O nervo alveolar inferior, o que é anestesia? Tudo, exceto mucosa vestibular de molares. O nervo alveolar inferior é anestesia todos os dentes da mandíbula, toda a região óssea da mandíbula, todo o periósteo e mucosa anterior ao primeiro molar. Tá? Isso é que o nervo alveolar inferior vai anestesiar. O livro ele não consegue dissociar o nervo alveolar inferior do lingual. Por quê? Anatomicamente, o alveolar inferior ele vai estar a 2, 2,5. Alguns livros falam 2. O lingual ele está a 1,6. Então, assim, em média, são 4 milímetros que vai a diferenciação um do outro. Só que se tecnicamente, esse negócio da gente recuar a agulha também não necessita. Não precisa não. Por quê? Difusão anestésica. Se você pode manter a agulha ali, porque se você recua, obrigatoriamente você tem que de novo fazer uma aspiração. Porém, tecnicamente não, porque assim, o anestésico, quando ele vai entrando, o que acontece? Ele vai afastando as estruturas anatômicas. Então, assim, a diferença é isso aqui. Por isso que a gente não tem como falar assim, eu tenho como dissociar. Eu tenho como ter falha anestésica. Porque às vezes a anatomia, ao invés de 4 milímetros, ele está um pouquinho mais distante, ou eu escolhi um anestésico que não tinha uma boa penetração. Ou o que pode acontecer? Você consegue anestesiar tudo bonitinho, porém na região anterior do paciente, ele está sentindo dor. Mas na verdade, às vezes não é nem fala na nossa técnica. O que pode acontecer é o que alguns livros chamam de anastomose, outros não consideram anastomose. Eles trocam as fibras, né? As fibras do lado direito trocam com o lado esquerdo. Como é que você pode tratar isso? Tem que anestesiar o outro lado. Então o nervo alveolar inferior anestesia todos os dentes, todo o osso, todo o muco periósteo anterior ao primeiro molar, tá? E polpas dentárias de todos os dentes. O nervo lingual anestesia mucosa lingual e periósteo de toda a região lingual, tá? E 2/3 anteriores da língua. O que o bucal faz? Bucal, toda a mucosa lingual de terceiro molar até o primeiro molar, tá? E 2/3 anteriores da língua. O bucal anestesia apenas a mucosa vestibular dos molares. Então eu só vou anestesiar o bucal se eu for trabalhar em mucosa vestibular de molares, tá? Uma coisa importante da gente saber que eu falei com vocês de divergência de livros. O livro que é cobrado em anestesia é o Malamed. Ponto. O Malamed fala isso, só mucosa vestibular de molares. O livro do Rupp tem 6 edições. Até a 4ª edição, o Peterson era o editor-chefe. Só que ele morreu em 2004. A 4ª edição já é em homenagem a ele, estava morto na época, na tradução. E na 5ª e na 6ª o Rupp assumiu. Quando o Rupp assumiu, ele começou a falar no capítulo de exodontia de anestesia, o que não tinha no livro do Peterson. O que o Rupp fala? Que até o segundo pré-molar ele pode ser anestesiado pelo bucal. Tá? Então é um cuidado que vocês vão precisar ter se a prova estiver perguntando sobre o Rupp ou se a prova estiver perguntando sobre o Malamed. Malamed, vestibular de molares.
RUP, vestibular de molares e vestibular de segundo pré-molar. Tá? Já que o exército gosta de presepada, a gente tem que pegar as coisas mais bobas que podem acontecer. Tá? Além disso, a gente vai ter também anestesia do nervo mentual, mentoniano, depende da literatura, né? E do nervo incisivo. Tá? O nervo mentoniano, ele não anestesia dente. Nervo mentoniano, tecido mole, lábio inferior, a gengiva aqui da região mais anterior ao segundo premolar. Porém, o nervo incisivo, ele anestesia o quê? O primeiro premolar, canino, lateral e central. Tá? O primeiro pé também. Só que tem o seguinte, ele é muito bom, assim, tipo, a taxa de sucesso do incisivo, ele segundo uma média alta, mas assim, clinicamente o que a gente vê, isso vai depender de quê? Da quantidade de osso que a gente tem aqui nessa região. Tá? Paciente pediátrico possui o osso mais poroso, da mandíbula, então assim, funciona muito bem em paciente pediátrico, porque na verdade é um bloqueio de campo, é o que a gente chamaria de infiltração. Tá? Funciona muito bem. Mas, tecnicamente, se perguntarem para vocês, o nervo incisivo ele consegue anestesiar de primeiro premolar até incisivo central. Nervo mentoniano, só tecido mole. Tá? Qual é o tipo de agulha que eu vou usar em cada um? Nervo alveolar inferior mais o nervo lingual. Tipo de agulha. Agulha longa, 27 ou 25, tá? Penetração com agulha, 2,5. Tá? Agulha longa, 27 ou 25, 2,5. Bucal, agulha curta, 27 ou 25, tá? Você vai conseguir perfurar de 3 a 4 milímetros. Não mais do que isso. Então, professor, como que eu faço? Sempre quando eu dou a molar inferior, quando eu estou tirando a agulha, eu já anestesio o bucal. Não. Lingual. Lingual. É, o lingual, no caso. Então, mas se você continuar na mesma posição, a difusão do anestésico vai fazer esse seu trabalho. Tá? Mas sempre, se você recuar, de novo você tem que aspirar. Entendi. Porque, tecnicamente, você vai ter o anestésico vai afastando as estruturas anatômicas. Mas, quando você recuar, quando você mexer na tua agulha, o ideal é que você aspire de novo. Não tem muito como, então nem tem porquê, né? Anestesiou. Se eu estiver usando uma articaína, cara, vai bloquear e não vai ter nenhum problema. Técnica anestésica para os incisivos. Eu posso dar anestesia ali na região do forame, né? Porque ele vai, mesmo que o nervo incisivo não saia, ele vai Então, passar pra a técnica é igual. É igual. Assim, você vai na mesma penetração, você vai fazer. Mas você também pode fazer na direção. Na direção de cada dente que eu quero. Aí como é que vai? Por exemplo, se eu der no mentoniano, vai ser bloqueio de campo. Se eu der na direção do incisivo, vai ser... Campo também. Campo também. Tá? Não, minto. Se for na altura do nervo mentoniano, não posso chamar de bloqueio de nervo, porque eu peguei o incisivo todo. Provavelmente se eu der, ele vai pegar, vão pegar todos os incisivos. Não, se você der na altura do mentoniano, é bloqueio de nervo. Se você der na altura de qualquer outro dente, é bloqueio de campo. Só que quando eu faço aqui o bloqueio do incisivo, obrigatoriamente eu tenho que fazer do nervo lingual se for fazer uma exodontia. Então são 2 perfurações. Qual é a grande vantagem? É que o paciente não fica com essa área toda anestesiada. Seria essa a grande vantagem. Só em tecido mole, sutura, mucocele, sobre essas coisas. Tá? Professor, rapidinho. Claro. Esse nervo alveolar inferior, mas lingual, é o quê? Agulha longa, calibre 27 ou 25, penetração de 2,5. Só 2,5? 2,5 milímetros? Ah. É muito pouco. Não, 2,5 é bastante coisa. Milímetros? É, 2,5, 2,5 centímetros. É É centímetro. 2,5. Desculpa, não. É É, porque eu pensei, desculpa.
Pensei em centímetros, falei 25 milímetros ou 2,5 centímetros. Foi mal, gente. Só para finalizar, você tinha falado ali do nervo incisivo. Tá. Aí, no caso, ele pega o incisivo, lateral, canino, De primeiro premolar até incisivo central. então vai dar o primeiro pré. É. Mas é o seguinte, se você está fazendo na altura do mentoniano, possivelmente você tenha também o segundo premolar anestesiado. Vai pegar pra trás, vai É. voar. Aham. Mas, teoricamente, tem que Primeiro, ser anterior ao forame mentoniano. Tá? E geralmente, como o mentoniano está entre os premolares anteriores, a gente já se entende que o primeiro premolar para frente. Tá? E a ligamentar? Ela é uma técnica complementar. Tá? Na verdade, interligamentar é uma anestesia que dói bastante. Antigamente era contraindicada em pacientes hipertensos porque você fazia uma rápida injeção num curto período de tempo. Tá? E mudou também, antigamente era com a agulha calibre 23, hoje em dia você usa a agulha calibre 25 ou 27, a 25 é até melhor. Você entra entre o osso e o dente e anestesia naquela região. Tá? Mas funciona, mas é uma técnica coadjuvante, é igual o intrapulpar, ela é uma técnica acessória, não é a tua primeira escolha. Uma coisa que eu lembrei agora também, você falou isso, o paciente, segundo o Malamed, o paciente diabético, até mesmo controlado, ele pode receber no máximo 4 tubetes de 1 para 100 mil. Tá? Isso está lá na parte do capítulo 3, quando ele fala de epinefrina, ele fala que o paciente diabético ele pode receber até 4 tubetes de 1 para 100 mil, mesmo controlado. Tá? Porque você vai ter aumento da glicose se você anestesiar com mais do que essa quantidade de epinefrina. Professor, e aquela técnica que fala... não lembro direito o nome, mas é Colgate? A gente vai falar. É a próxima. Rapidinho. Sim, não, tá bom. O cal é de 3 a 4 milímetros só. Isso, depende da quantidade de tecido que você vai aprofundar. Mas assim, o bucal você tem 2 formas de fazer. Na última edição do Malamed, a única que ele mostra, que eu vou mostrar aqui, você entra na vestibular dos molares inferiores. Porém, o bucal, ele desce nessa região. Você pode fazer na mucosa, no fundo de vestíbulo da mandíbula, do primeiro ao terceiro molar, que você vai anestesiar o bucal. 3 a 4 centímetros, não? Não, milímetros. É muito, muito pequeno. Tanto que é uma técnica que você tem muito hematoma, que fica aquele hematoma no local, que é só da penetração da agulha. Você não tem muito. Se você penetrar no fundo de vestíbulo da técnica antiga, você vai penetrar muito mais do que isso. Mas na penetração do vestibular, você vai ter mucosa 3, 4 centímetros, 3, 4 milímetros, osso. O nervo incisivo, ele pega dente, mas pega também tecido. Tecido e dente. Anestesia tudo. Só tecido. E a porcentagem de taxa expirativa é a mesma, 5,7. Eu entendi também no livro, que eu não estou bem aplicado, de anestesia do lingual, aqui. Você faz na altura. Na verdade, você faz um bloqueio do lingual. Você faz na altura do primeiro molar inferior. Na lingual do primeiro molar inferior. Ah, não é de cada dente, por exemplo, se eu quiser. Pode fazer também. Pode fazer também. Cara, você tem pouco tecido, né? Então, quanto menos tecido você tem, mais incômodo a anestesia fica. Tá? E, cara, eu sou a favor de você bloquear tudo. Por quê? Cara, o paciente fica mais confortável tecnicamente, porque ele fica mais seguro porque está tudo anestesiado. Para mentoniano e para incisivo a mesma coisa. Agulha curta, 27 ou 25, tá? 0,6 ml. Tá? Pacientes pediátricos, 0,3. Tá feio? Não. Pode. Então, beleza. A gente fez essas técnicas. Sendo que a mandíbula, a gente tem 2 formas, 2 outras técnicas pouco utilizadas, mas muito efetivas. Colgate e a quinose. Você já usou o Colgate? Só faço. Eu só faço. Quem? É igual para outra cirurgia, falou a mesma coisa. Então, mas quem A gente deveria ensinar isso. o Malamed fala isso. Se você ensinar o teu aluno a fazer Colgate, ele não faz outro. Primeira grande vantagem, o alveolar inferior, ele tem uma taxa
de aspiração positiva de 11,7%. A Colgate, ele tem aspiração positiva de 2%. Então, assim, olha a diferença. Já é a primeira grande vantagem. Segunda grande vantagem, taxa de sucesso. A taxa de sucesso do alveolar inferior é de 80% a 85%. A taxa de sucesso na Colgate é de 99%. Eu fiz uma vez na graduação por conta disso. A gente aplicava por uma. A gente até achou que fosse por uma diferença anatômica que o paciente tinha. A gente tentava acertar o alveolar inferior e não ia. Aí o professor falou: não, foi a única vez que eu fiz também. Na verdade, assim, E funcionou do jeito. não me perguntem por que eu faço isso. Na verdade, só fui perceber que eu fazia Colgate mais do que a outra quando eu comecei a dar aula. Porque eu vi que todo mundo fazia muito mais baixo que eu. Assim, a altura que você anestesia na alveolar inferior, você está de 6 a 10 milímetros, a altura. Quando você faz a Colgate, você está em média de 15 a 25 milímetros de altura. Mas é com a boca aberta? O paciente tem que estar com a boca, o máximo boca aberta. Por quê? Igual o côndilo, né? Porque na verdade o côndilo ele vai empurrar, você vai pegar o nervo mais anteriorizado. Como é que é, Deus? Vou mostrar as fotos, fica até mais fácil. Calma. Vamos voltar. Aspiração positiva na Colgate, 2%. Alveolar inferior, 11,7%. Taxa de sucesso. Na Colgate, 99%. No alveolar inferior, de 80% a 85%. Isso equivale assim, a anestesiar 10 pacientes, 2 eu não vou conseguir anestesiar. Tá? E tem uma coisa seguinte, o tempo de ação é que influencia. A Colgate, você está na região do côndilo mandibular, que é uma região avascular. Quanto menor a vascularização, mais tempo ele demora para fazer o efeito. Então, na Colgate tem essa desvantagem, entre aspas, que o efeito anestésico ele vai iniciar de 8 a 10 minutos depois que você anestesiou. Tá? Mas eu não vejo uma outra vantagem da Colgate. O que a gente anestesia quando a gente anestesia o alveolar inferior? Alveolar inferior, lingual, incisivo e mentoniano. Ponto. Em alguns casos, o miloioide. Mas também não é uma rotina. O que você anestesia quando anestesia a Colgate? Alveolar inferior, lingual, mentoniano, incisivo, miloioide, aurículo temporal e em 75% dos pacientes o bucal. Com um tubete. Com a mesma coisa que eu fiz no alveolar inferior. Tá? Então, assim, você reduz a chance de uma segunda perfuração e você com o mesmo volume anestésico. Tá? Quando eu falo de alveolar inferior, eu preciso pensar em 3 coisas. Altura, distância antero-posterior e profundidade da minha agulha. Altura para anestesiar alveolar inferior, de 6 a 10 milímetros. Distância antero-posterior, 3/4 do ramo mandibular. Profundidade, de 20 a 25 milímetros. Tá? Então esses são os 3 parâmetros que o Mallamed fala que eu preciso para anestesiar o alveolar inferior. Essa altura em relação ao plano Isso. Geralmente a gente vai anestesiar entre os premolares do lado oposto. Tá? Bisel sempre voltado para o osso. Em todas essas técnicas. Nessas 3 técnicas, sempre o bisel voltado para o osso. Tá? Então, todas essas técnicas. A única técnica onde o meu bisel não vai estar voltado para o osso é a técnica de equinose. Tá? Ou técnica do nervo mandibular com a boca fechada. Qual é a vantagem dessa técnica? Quer dizer, qual é a indicação, não é vantagem? No alveolar inferior e no Colgate, o paciente ele tem que estar com a maior abertura bucal. Qual é a abertura bucal normal do paciente? De 4 a 6 centímetros. Tá? 6 centímetros é o animal mesmo, né, cara? Mas é o que a literatura fala. Na equinose, o paciente ele não consegue abrir a boca. Ou por uma infecção, ou por um travamento muscular, ou por dor.
Na maioria das vezes por dor, é antálgico essa não abertura do paciente. Como é que eu faço a técnica de equinose? Primeira coisa, eu vou entrar com uma agulha longa, obrigatoriamente 25 milímetros. Eu vou entrar entre a maxila e a mandíbula, tá? Sempre com o bisel voltado para a linha média. Isso aí eu botei umas 3, 4 questões na apostila de vocês disso. A pergunta era a mesma. Para onde o bisel vai estar voltado na agulha, na técnica de equinose? Para a linha média ou para fora do osso que eu quero anestesiar. Tá? Um cuidado dessa técnica, penetração de 25 milímetros. Eu não posso penetrar nem mais, nem menos, porque senão não vai funcionar. O Malamed ele fala para utilizar aquela reguinha de endo, tá? E às vezes tentar colocar com um porta-agulha ou com uma pinça hemostática, colocar um cursor, marcar 25 milímetros e anestesiar. Por quê? Você vai cair no vazio. Você não vai ter, como as outras técnicas, um osso para encostar e recuar. Tá? Então esse é o cuidado. Em alguns casos, o que você pode causar? Você pode penetrar dentro da glândula parótida e causar uma paralisia facial transitória. É menos comum do que a alveolar inferior, até porque a gente faz muito mais alveolar inferior do que a quinose. Tá? A quinose, ela não fala a quantidade de aspiração positiva que a gente tem. A única coisa que o Malamed fala é que a aspiração positiva dela é menor do que a do alveolar inferior. Tá? Uma outra coisa da equinose, o que eu anestesio quando eu anestesio o bloqueio de equinose? Faço bloqueio de alveolar inferior, lingual, miloióide, mentoniano e incisivo. São só 5 nervos. Tá? E aí o que acontece? Você vai esperar um tempo, o paciente, a tendência, ele não vai estar mais com dor. O que vai acontecer? Ele vai abrir a boca. Tá? Então isso aí é uma questão muito falada em infecção odontogênica, porque assim, tratamento para infecção odontogênica, remoção da causa, ponto. Você tem que remover a causa. O bucal não pega. Mas assim, o bucal é mole, o bucal você pega o afastador e ele, não precisa nem abrir a boca. O bucal, anestesia. Na infecção odontogênica, você é obrigado mesmo para tratar do paciente, remoção da causa. Como é que eu vou fazer remoção da causa do paciente com trismo? Ou eu vou entubar esse paciente para tirar, ou vou fazer uma traqueostomia ou uma técnica de equinose. Tá? Então, assim, não tem uma desculpa para não fazer a exodontia do elemento. Tá? Vamos dar um intervalo de 10 minutos para a galera beber uma água, no banheiro, a gente volta, a gente vai começar a fazer questão e eu vou passar a aula propriamente dita, né?